irmãs. Este vídeo que agora gravamos, ele trará a temática da ressurreição como uma formação, um momento de reflexão, de estudo, neste tempo em que nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, o tempo pascal, tempo forte na vida da comunidade, tempo forte na vida de toda a igreja. A ressurreição de Jesus, nós veremos que ela é um evento histórico comprovado pelo testemunho dos discípulos, pelo testemunho dos apóstolos que presenciaram, que viveram aquele momento, que acolheram as manifestações, as aparições do Cristo em seu meio. Então, enquanto evento histórico, nós recordamos o domingo da ressurreição, quando as mulheres vão até o túmulo e encontram o túmulo vazio. É um sinal de que o Cristo não está ali presente, o seu corpo não se encontra ali, mas o Cristo está próximo a elas, o Cristo está se manifestando àquelas mulheres que vão ali até o túmulo. O túmulo vazio é a primeira manifestação do Cristo que está ressuscitado, do Cristo que está vivo. São João nos afirma: o que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isso nós atestamos. Não apenas as mulheres que foram por primeiro até o túmulo, mas também os discípulos que posteriormente foram, testemunham esta realidade nova que o Cristo nos apresenta na sua ressurreição. Depois de encontrar o túmulo vazio, a ressurreição traz mais um elemento. O Cristo ressuscitado nos apresenta mais um elemento que comprova a sua ressurreição. As aparições a diversos grupos, como os textos bíblicos nos recordam. Ele aparece a Madalena, aos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, aos apóstolos reunidos no cenáculo, sem a presença de Tomé, depois novamente aos apóstolos no cenáculo, agora sim com a presença de Tomé. No lago de Genezaré, ele se apresenta no Monte da Galileia e, como São Paulo nos recorda, na primeira carta aos Coríntios, apareceu a mais de 500 pessoas de uma única vez. Faço agora a leitura do texto bíblico que nos recorda um pouco essas aparições a esse número grandioso de pessoas. Porque antes de tudo ensinei-vos o que eu mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive ainda hoje, e alguns já adormeceram. Depois foi visto por Tiago e em seguida por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi também visto por mim como por um aborto. São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 8. São Paulo nos recorda essa grandiosa manifestação que transforma vidas. O Cristo ressuscitado ilumina a sua vida. O Cristo ressuscitado faz com que ele deixe de ser perseguidor para ser um grande propagador da Boa Nova, um grande propagador da ressurreição desta vida nova. São Pedro, posteriormente, nos relata no livro dos Atos dos Apóstolos que Deus ressuscitou esse Jesus e disto nós todos somos testemunhas. Saiba com certeza toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. O Cristo morreu e viveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E São João, na sua primeira carta, faz com que um fechamento dessas aparições, dessas manifestações do Cristo ressuscitado na vida da comunidade, nos dizendo que o Cristo se manifesta como o primeiro e último, o vivente. Ele esteve morto, mas eis que agora vivo pelos séculos. Ele tem as chaves da morte e da região dos mortos. O Cristo que nos apresenta um novo caminho a ser seguido.
um caminho que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, passa e surge uma experiência de vida, uma experiência transformadora para a comunidade. Somos convidados pela igreja a fazer experiência da ressurreição, experiência que transforma, como transformou Paulo, experiência que transforma, como transformou os primeiros discípulos, os apóstolos, transformou toda a comunidade. A primeira experiência de Jesus ressuscitado na comunidade dos apóstolos, ela foi marcante, ela foi inesquecível. E hoje nós fazemos este convite, a igreja faz este convite a cada um, a viver o evento da ressurreição como algo marcante em nossas vidas, como algo inesquecível. Faço a leitura do texto de São Lucas, texto que ouviremos em breve nas nossas liturgias. Jesus se apresentou no meio dos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes Jesus: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu diante dele. Os apóstolos, amedrontados com o que tinha acontecido com o Mestre, com o Cristo Jesus, não acreditam de imediato nos fatos que revelam a ressurreição, como não acreditaram nas mulheres, como também não acreditam nas manifestações que o Cristo faz do seu corpo glorioso diante deles. É necessário que ele possa usar de símbolos, de elementos do dia a dia da comunidade, o pão, o alimento, o peixe, para que eles pudessem acreditar. As mãos com as marcas dos cravos, os seus pés também marcados, o seu lado marcado pela lança, são insuficientes para aqueles discípulos que estavam amedrontados. Mas diante da partilha do alimento, diante da partilha deste elemento que é essencial para a nossa vida, eles acreditam, eles aceitam a paz, eles aceitam viver o perdão, a misericórdia que o Cristo ressuscitado nos oferece a cada instante. Eles percebem que o que eles estão vivendo é algo concreto, é algo real. Não é uma alucinação, não é uma miragem, não é um delírio que eles estão tendo. O Cristo vivo, ressuscitado, se faz presente ali na vida deles, naquele momento de reunião, naquele momento de partilha. O próprio Cristo depois fala a Tomé: apalpai e vede. Os fantasmas não têm carne e osso, como me vedes possuir. E os discípulos de Emaús, aqueles que não estavam reunidos, também aceitam, também acreditam, também fazem a experiência do ressuscitado na partilha da palavra e na partilha do pão. Elementos muito comuns na vida do povo judeu, elementos comuns na vida do povo, dos discípulos que seguem o Cristo Jesus. Outros argumentos nós podemos encontrar na Sagrada Escritura que nos revelam a veracidade da ressurreição do Cristo. Os depoimentos da primeira hora, os depoimentos da comunidade que faz experiência de Jesus são fundamentais para que nós hoje possamos crer, que nós hoje possamos também fazer experiência da vida nova que o Cristo nos apresenta. A fé, ela não surge mais tarde a partir da fé, da experiência das comunidades. A fé na ressurreição, ela surge a partir dos testemunhos que os discípulos dão do Cristo vivo, do Cristo agindo, do Cristo transformando suas vidas. A comunidade hoje, cada um de nós é convocado pelo Cristo a fazer experiência da vida nova,
que Ele nos oportuniza, e muito mais do que fazer experiência, partilhar essa experiência, levar essa experiência do ressuscitado aos nossos irmãos e irmãs. Os chefes do povo judeu, eles acreditam, eles tomam consciência do significado da ressurreição de Jesus e eles resolvem fazer com que este anúncio seja calado. O texto bíblico nos recorda que eles dão aos soldados que vigiavam o túmulo uma quantidade em dinheiro, recomendando: dizei que os discípulos dele vieram aqui à noite, enquanto dormíeis, e roubaram o cadáver de Jesus. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles tomaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Jesus morreu de verdade, o texto bíblico nos afirma, nos aponta e nós acreditamos nisso. Ele tem um lado perfurado pela lança do soldado e, nesse sentido, a ressurreição não é uma teoria. A ressurreição é um fato, a ressurreição é um evento que nos leva a desmontar, a desmanchar qualquer outra teoria que possa alegar que o Cristo não ressuscitou. Durante a história da igreja, muitos tentaram dizer que o Cristo apenas dormiu na cruz. Inconcebível para nós cristãos, diante de todo o sofrimento, diante de toda a dor, de ter o lado perfurado pela lança, o lado de seu peito perfurado pela lança, acreditar que ele possa apenas ter dormido na cruz. Ele faz experiência, sim, da morte, os discípulos fazem experiência desse ressuscitado, deste Cristo que morto, agora ressuscitado, e nós acreditamos nessa experiência, neste testemunho. Os discípulos não inventaram um fato como este, eles estavam, sim, amedrontados, eles estavam acuados com tudo aquilo que havia acontecido, mas o Cristo vem para os fortalecer. O Cristo vem para poder formar, a partir da sua presença, a partir da atitude dos discípulos, atitude dos apóstolos, de acreditar nele, que se forme a partir daí uma nova comunidade, que se forme a partir daí a comunidade dos filhos de Deus, a comunidade dos cristãos. Eles estavam amedrontados, eles fugiram, eles se achavam fracassados, mas o Cristo vem vivo, ressuscitado e renova, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é assim o ponto central, o ponto fundamental da fé cristã, de toda a fé da comunidade. São Paulo nos alerta: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. O testemunho de Paulo nos mostra aqui muito mais do que dar uma vida nova no Espírito. O Cristo nos dá uma vida nova porque Ele nos purifica, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos oportuniza viver uma nova realidade, a realidade dos filhos de Deus. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. São Paulo chama Cristo ressuscitado de o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou em primeiro lugar para que nós, enquanto filhos, enquanto irmãos, também ressuscitemos. São Paulo ainda nos recorda: cada qual na sua ordem, Cristo por primeiro, depois os que são de Cristo, e por ocasião de sua segunda vinda, a seguir haverá o fim, e assim aqueles que acreditam, aqueles que vivem essa esperança podem fazer a experiência da vida nova, da ressurreição do Senhor. Tentando fazer uma síntese destes elementos que comprovam, que marcam a ressurreição de Jesus em nossas vidas,
Nós acreditamos que a ressurreição tem por objeto um evento que realmente aconteceu historicamente, que é testemunhado pelos discípulos que encontram, que fazem experiência do ressuscitado, um fato que é real, mas que também é transcendente, o Cristo que surge para nós com uma nova realidade de vida. O sepulcro está vazio, os lençóis deixados no chão significam por si mesmo que o corpo de Cristo escapou dos laços da morte, escapou da corrupção pelo poder de Deus. E os discípulos que são testemunhas desta ressurreição a manifestam a nós. Acolhamos, queridos irmãos, o Cristo vivo, Ele que é primogênito dentre os mortos, possa nos oferecer vida nova com a sua ressurreição, possa fazer com que nós, justificados de nossos pecados, de nossas faltas, vivamos a plenitude da vida que Ele nos oferece. Espero que essa pequena reflexão, melhor dizendo, a respeito da ressurreição, possa nos ajudar a viver este tempo forte na vida da igreja, acreditando na ressurreição como algo realmente que marca a história, que marca nossas vidas. Que o Cristo vivo ressuscitado possa abençoar, possa tocar e estar presente na vida de cada um de vocês. Amém.